Olá, buscadores do autoconhecimento e da espiritualidade. É com muita alegria que eu inicio mais esse encontro. Para quem não me conhece, eu sou Marley. Sejam todos muito bem-vindos. No último vídeo gravado, nós falamos sobre os níveis mentais. Mas por que eu estou colocando isso? Porque o assunto de hoje vai envolver os fenômenos parapsicológicos. E dentro desse estudo, que nós fizemos no vídeo anterior, eu citei que nas ondas alfa é que esses fenômenos propriamente ditos acontecem. Então, quem não viu, dá uma voltada lá para verificar. Lá eu especifico a qualidade dessa onda. Bom, vamos tratar então dos fenômenos parapsicológicos. O termo parapsicologia surgiu em 1889 pela primeira vez com um filósofo e psicólogo alemão chamado Max Dessoir. Ele viveu de 1867 a 1947 e ele fez um estudo assim fantástico sobre os fenômenos paranormais. Porém, em 1913, um médico fisiologista também se interessou por esses fenômenos paranormais. E aí ele acabou criando a metapsíquica. Quem foi ele? Charles Richer. Então, Charles Richer, ele foi também um psicólogo que estudou profundamente sobre esse tema. Inclusive, ele foi o precursor do ectoplasma. Ele que fez um estudo profundo sobre esses fenômenos anímicos. E por que metapsíquicos? Porque são fenômenos psíquicos anormais. Então ele deu esse nome de metapsíquico para esse grande estudo. Inclusive ele deixou um tratado com mais de 600 páginas, onde ele desenvolve todos esses fenômenos. Inclusive, ele cita os fenômenos estudados e os não estudados. Então, os estudados, que dá para se comprovar cientificamente, e os que não dá para se comprovar. Nesse trabalho, como ele era fisiologista, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Física, da Fisiologia, em 1913. Então ele fez assim um estudo e é autor de vários livros. Quem tiver interesse em aprofundar toda essa matéria, dá uma buscadinha lá. Inclusive ele frisava que ele não era espírita. Por quê? Porque nessa época o espiritismo estava no auge também. Ele fez um estudo grandioso, justamente para compreender essa capacidade que alguns médios tinham, inclusive de materialização. Ele fez um estudo do ectoplasma profundo. Ele trocou experiências com Kardec. Então é muito interessante. E ele, Charles Richer, define os fenômenos paranormais da seguinte maneira. Os fenômenos paranormais ou metapsíquicos são fenômenos psicológicos ou físicos não habituais, decorrentes de forças que aparecem inteligentes ou procedendo de faculdades desconhecidas do espírito humano. Então, se a gente for aceitar essa definição, a gente vai perceber que até hoje a ciência não tem como provar determinados fenômenos. Inclusive, ele deixa um legado muito importante e até hoje é respeitado esse legado, em que ele coloca os fenômenos como subjetivos e objetivos. E a gente vai ver isso já, um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Se aceitarmos essa definição, nós poderemos dizer que continuam inexplicáveis pelas leis que regem os fenômenos físicos, biológicos e psicológicos normais. Porém, hoje em dia já virou ciência.
e é enriquecida nas cadeiras das universidades, graças a um casal que viveu lá nos Estados Unidos, basicamente no mesmo período. Esse casal, eles são considerados os pais da parapsicologia. Então, quem são eles? O Dr. Joseph Banks Rhine e a sua esposa, Louise Rhine. Eles fizeram um trabalho grandiosíssimo e todo esse trabalho foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Eles fundaram um laboratório de pesquisa em parapsicologia, lá atrás, onde foram realizados mais de 2 milhões de ensaios ou de experiências com a telepatia e experiências com a clarividência, mais de 129 mil experiências. Eles fizeram assim um trabalho grandioso para tentar converter esse projeto todo em ciência, para ver se a ciência mudava de ideia, né? Mas vamos lá, por quê? Porque depende muito, gente. Por que não dá para comprovar em laboratório? Então vamos estudar, vamos analisar a situação. Por que é tão difícil a gente comprovar esses fenômenos? Porque vai depender exclusivamente do quê? Do estado psíquico, do paranormal, do estado de espírito. Então, a partir do momento, né, que um paranormal, que uma pessoa é colocada em prova, em teste, ela se inibe, ela tem medo, ela paralisa muitas vezes. E às vezes o que está se esperando como resultado não acontece. Por quê? Porque tem muitos fenômenos que eles são espontâneos. E por ser espontâneos, não dá para fazer em laboratório. Então fica muito difícil a ciência querer comprovar todos os fenômenos. Mas a gente vai ver que grande parte ainda a ciência não aceita como verdadeiro. Mas alguns já foram testados e comprovados. E assim abriu-se esse leque de estudos sobre a parapsicologia. E nas universidades do mundo inteiro consta como área científica. No século passado, cresceu muito a necessidade de desvendar esses grandes mistérios, que são os próprios fenômenos paranormais, e encontrar respostas às famosas perguntas: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mas será que realmente esses fenômenos existem? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Por quê? Porque tudo que a gente já tem como resultado dessas pesquisas, o homem avançou muito pouco. Por quê? Porque ele não se auto-observa. Então constatou-se, porque todo mundo está atrás do quê? Da tal felicidade. Então, o ser humano muito pouco evoluiu dentro disso, embora exista todo esse estudo fantástico, toda essa estrutura deixada por ele. E, de repente, o ser humano continua infeliz. Mas por quê? Se ele tem, né, a sensibilidade, porque ele tem medo de investigar. Essa é a questão. Porque, de repente, foi passado por ele, pelas sociedades, enfim, que as coisas materiais são as únicas que vão te permitir a felicidade, essa tal da felicidade. Então, ele se empenha, né, passa uma vida inteira dedicando ao seu trabalho para ter e esquece de ser. Então, eu já vi muita gente, eu atendo pessoas há muito tempo e percebi que muitas delas são infelizes. Por quê? Estão infelizes e continuam infelizes. Por quê? Porque elas vão buscar a felicidade fora de si. Então, quando você decide fazer esse investimento em você e procura perceber e desenvolver a tua sensibilidade, o que vai acontecendo? Você vai permitindo abrir canais que vão te conectar cada vez mais, te direcionar cada vez mais para dentro de você mesmo. E com isso, esses canais, uma vez liberados, te põem em contato com a nossa essência mais divina que existe. Ou seja, essa essência com o divino é encontrar o próprio Deus dentro de si. Então é isso, ou deveria ser isso, o caminho que o homem deveria fazer para encontrar essa tal felicidade. Por quê? Porque felicidade não se compra. Você pode ter todos os títulos possíveis, toda a fama, tudo que você quiser materialmente falando, mas felicidade é um estado de ser,
não é de ter. Então, felicidade, sendo um estado de ser, onde está esse ser? Está dentro de mim. Você se permitindo, você se auto-vigiando, você em contato com você mesmo e abrindo determinados canais, você terá uma relação direta com o todo e com o cosmos. Você encontra Deus. Então, o caminho é exatamente esse. Não é para fora, é justamente para dentro. Então, quando você faz esse movimento de se auto-observar, esses canais vão se desenvolvendo. E também não é de um dia para o outro, tá? Esquece aquele que acha que vai ter o poder e que, de repente, né, ele está com esse objetivo de adquirir, né, dons paranormais para ter o poder. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Vamos ver fenômeno por fenômeno. Vamos ver se realmente nos identificamos com alguns deles. Então vamos começar pelos fenômenos paranormais estudados. Os fenômenos podem ser psicológicos ou subjetivos. Os fenômenos psicológicos ou subjetivos são aqueles que vão atuar dentro daquela vibração que nós comentamos, das ondas alfa. Não envolve coisas materiais. Ele atua diretamente na área psíquica. Já os fenômenos físicos ou objetivos, aqui vai envolver uma ação física sobre os objetos materiais. E são esses fenômenos que são realizados em laboratório. Todos esses fenômenos a seguir está comprovado cientificamente que são reais. Vamos lá, então vamos ver quais são esses fenômenos. Vamos começar com os subjetivos. O primeiro é a telepatia. A telepatia ela pode ser espontânea ou provocada. Eu acredito que a maioria das pessoas já tiveram esse fenômeno, né, muito marcado. É aquele fenômeno que de repente você começa a pensar numa pessoa e imediatamente ela te liga. Ou, passado algumas horas, ela entra em contato com você. Ou você pode encontrá-la, né, na esquina, enfim. O segundo fenômeno chama-se metagnomia. E eles estão subdivididos em 5 diferentes qualidades. O primeiro, premonição. A premonição, a mente não define o acontecimento em si. O paranormal tem aquela sensação de mal-estar às vezes, ou às vezes de uma coisa boa, né? Não necessariamente uma coisa ruim. Mas geralmente o que mais chama atenção é quando vai acontecer alguma coisa ruim. Mas o paranormal não define se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Ele não define o que vem acontecer, ele só sente. A segunda é a precognição. A mente define previamente o fato em si. Então ele sabe que vai acontecer. Vai cair um avião, por exemplo. Então ele já tem dentro do radarzinho dele, né, o fato que vai acontecer. Às vezes até a hora exata do acontecimento é possível ele prever. O terceiro, retrospecção. Esse fenômeno dá-se muito com as cartomantes, que têm uma facilidade incrível em retirar do cliente dela cenas do passado. É muito comum a cartomante registrar acontecimentos, às vezes bastante precisos, porém ela não prevê o futuro, porque não é adivinhação. A gente não pode adivinhar o que vai ser no futuro. Quem dá essas indicações é o próprio consulente. Então, quando o consulente não tem definido o que ele quer para o futuro, como é que a cartomante vai adivinhar? Porque cartomancia não é adivinhação. O próximo é a clarividência. A clarividência tem a ver com enxergar claro os fatos. Então ele prevê o que ele vê, né? O que vai acontecer. Ele vê claramente, ou com os olhos abertos ou com os olhos fechados. O vidente é um pouquinho diferente. O vidente está mais associado a um plano mais baixo. O clarividente ele consegue captar já numa esfera superior, no campo astral ou mental. E existe uma clarividência ainda superior da mente abstrata. Existe uma graduação para a clarividência. E por último, a clarividência material.
é aquela pessoa que tem a capacidade de ver através da parede ou dentro de um objeto, de uma caixa. Então ela é capaz de absorver as imagens internas ou através da parede. Vamos lá agora para os fenômenos objetivos. O primeiro deles são 7. O primeiro deles é a telecinésia. O que vem a ser isso? Ele muda o percurso dos objetos em movimento. Exemplo disso, eu vou pegar uma bolinha e vou rolar essa bolinha. Então, o paranormal, o que ele vai fazer? Ele vai interferir no percurso, ele vai mudar a direção da bolinha. Esse fenômeno, então, chama telecinésia. O segundo é a psicocinésia. A psicocinésia é a capacidade mental de mudar de lugar os objetos parados. Então, eu tenho um objeto parado, ele é capaz de mentalmente mudar o objeto de lugar. Então precisa ter uma força mental bastante grande para ocorrer esse fenômeno. O terceiro é a parecinésia. A parecinésia é o fenômeno que se diz, o fenômeno do copo. Muitas pessoas associam esse fenômeno a uma entidade espírita. Houve muitos trabalhos já realizados achando que ali tinha uma entidade debaixo do copo, ou a entidade ajudava a movimentar o copo. Mas comprovou-se que é a força de quem está com o dedo no copo. Então, se tem 3 pessoas ou 4 pessoas, essa força que faz mover o copo vem da própria pessoa, das próprias pessoas que estão participando desse experimento. O próximo, o quarto, é o fenômeno luminoso. A pessoa espoca, bolinhas através da sua aura. Então dá para ver bolinhas como se fossem fogos de artifício através da aura da pessoa. A aura também, inclusive, é um outro fenômeno que dá para ver o brilho, a cor. Então são fenômenos que o paranormal ele tem a sensibilidade de captar em outra pessoa, ou nele mesmo. O outro fenômeno é o ectoplasmia. O que vem a ser esse fenômeno? É justamente a materialização. É o plasma, que é a parte líquida, coagulável do sangue e da linfa, de origem psíquica emanada de um médium. Então, geralmente, o médium ele tem a capacidade de materializar, mas ele faz a materialização através dessa capacidade de plasmar, seja lá um objeto, seja lá uma imagem. Eu vou colocar aqui uma experiência que eu vi. Uma pessoa, era uma mulher, fazendo dentro de uma sessão de cura, o que ela fazia? Ela pegava um chumacinho de algodão e passava onde estava a dor da pessoa. E automaticamente, à medida que ela passava aquele algodão, plasmava no algodão, ou às vezes o sangue, às vezes uma cor bastante amarronzada, às vezes objetos, tipo assim, saía grampo, saía bob, antigamente usava bob, para enrolar cabelo. Eu vi, inclusive, a pessoa tirando um bob de dentro da parte da pessoa. Na verdade, o que é isso? Plasmação. Ela plasmou aquilo tudo. Então, ela conseguiu materializar alguma coisa pensada, ou por ela ou pela pessoa. O outro fenômeno é a fotografia supranormal. O que vem a ser isso? A pessoa imprime no filme o que ela está pensando. Ela imprime o que ela quiser. Ela é capaz de, através de um processo mental, imprimir no filme aquilo que ela desejar. A outra capacidade chama-se fotografia transcendente. É fotografar uma pessoa que não estava no momento ali daquela foto. E é muito interessante que esse fenômeno aconteceu na minha família. Uma tia minha, ela tinha perdido um filhinho de 2 aninhos. E aí ela foi no fotógrafo, porque antigamente a gente ia no fotógrafo para tirar foto, com as minhas 2 primas, uma de um lado menorzinha, a outra maiorzinha. E conforme o fotógrafo bateu, ao revelar, ele percebeu que assim no canto da cabeça dela tinha um bebê de 2 anos. Aí quando ela olhou a foto e viu, ela falou: nossa, meu filho também saiu na foto. Quer dizer, por quê? Porque é a impressão mental que a pessoa
ela pensa tanto que acaba registrando aquele fenômeno. E com isso, gente, eu citei apenas os fenômenos estudados. Os não estudados ficarão para o próximo vídeo, para não se estender demais, tá certo? Então, eu agradeço a atenção daqueles que chegaram até aqui, convido para o próximo vídeo e espero que vocês se inscrevam no meu canal e compartilhem, tá bom? Ajudando mais pessoas com esse tipo de assunto. Beijo no coração, gratidão e até a próxima. Fui!